Olá, pessoal do nono ano. Vocês já devem ter ouvido sobre a relação da atual pandemia com a globalização econômica pela qual o mundo vem passando nas últimas décadas. De fato, a rapidez da expansão da doença pelo planeta demonstra como o mundo em que vivemos está integrado. Nessa primeira aula, que daremos sobre esse fenômeno, vamos conversar sobre o processo histórico que originou ele. O que levou o mundo a ficar tão conectado como está? Qual a relação entre globalização e a nova ordem mundial? Qual a posição que o Brasil ocupa nesse mundo globalizado? Hoje vamos responder a essas perguntas em mais uma das nossas videoaulas do nosso projeto Nono Ano Conectado. Há muito tempo que os grupos humanos já comercializavam entre si. Mas foi com as grandes navegações que, pela primeira vez, a atividade comercial alcançou quase todo o globo. Já na fase da Revolução Industrial, as nações dominantes começaram a precisar de matérias-primas para suas fábricas. No século XX, várias colônias se tornaram países, em tese, independentes, mas que, na prática, continuavam dependentes, explorados e oprimidos. Após a Segunda Guerra Mundial, alguns países, como o Brasil, aproveitaram a onda de investimentos externos e incentivaram a vinda das chamadas empresas multinacionais. E, com isso, deram um salto na sua industrialização, mas para atender seus mercados internos. Daí, as políticas chamadas de protecionistas, que consistiam em taxar de forma elevada os produtos importados e assim deixar, mesmo que artificialmente, o produto nacional mais barato que o vindo de fora. Contudo, por mais que o protecionismo ainda fosse muito forte na segunda metade do século passado, alguns fatores começaram a pressionar os Estados nacionais numa direção oposta, ou seja, diminuir suas barreiras alfandegárias, sanitárias e até ideológicas. São exemplos desses fatores impulsionadores da globalização o desenvolvimento dos transportes e das comunicações, e a possibilidade de algo criado em um local poder ser oferecido e transportado para todo o planeta em um curto espaço de tempo. A evolução do sistema financeiro, dando a oportunidade aos investidores de aplicar seus capitais em vários pontos de forma mais ágil. As campanhas massivas nos grandes meios de comunicação contra o protecionismo e a favor da abertura dos mercados nacionais, financiadas pelos grandes grupos econômicos interessados em ampliar os seus negócios. Na década de 1970, os grandes capitalistas do mundo perceberam que podiam transformar certos países subdesenvolvidos, industrializados, em verdadeiras plataformas de exportação. Mais uma vez, a divisão internacional do trabalho se modificava, mas a transferência de riqueza para os países dominantes continuava, através da remessa de lucros das multinacionais, que se instalavam nesses países rotulados como periféricos, através das transferências dos lucros das filiais nesses países para suas sedes situadas nos países ditos centrais, pagamentos de royalties, também chamados patentes, que são os ganhos que uma empresa recebe por ter criado uma tecnologia inovadora, e, finalmente, o pagamento de juros por dívidas geradas pelos países subdesenvolvidos, que muitas vezes as adquiriam para fazer obras de interesses das multinacionais. Entretanto, mesmo com o constante aumento do comércio internacional, ainda não existia uma integração econômica tão global como a que temos hoje. E um dos motivos era político. O mundo estava vivendo o que ficou conhecido como Guerra Fria. Até a queda do Muro de Berlim, em 1989,
o mundo ainda estava dividido em dois blocos bem definidos. Tinham os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos da América, e os chamados de socialistas, liderados pela já extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era impossível imaginar uma integração econômica planetária como a atual durante esse período em que existia um constante risco de uma terceira guerra mundial. Somente com o fim da União Soviética, em 1991, o caminho para a globalização estava totalmente livre. Hoje podemos afirmar que a globalização econômica está a todo vapor. Existe, por exemplo, certos produtos que já são transnacionais, pois são montados com componentes vindos de diversas nações diferentes. A prova mais cabal do elevado nível de integração econômica e até populacional que estamos vivendo atualmente foi a rapidez com que se deu a transmissão do novo coronavírus por quase todo o planeta. Em poucos meses, uma epidemia local virou uma enorme pandemia. Agora que a gente já ficou sabendo um pouco mais sobre o processo histórico que originou esse fenômeno mundial, conhecido como globalização, você poderá responder no seu WhatsApp e me enviar as 3 perguntas levantadas no início da nossa aula. São elas: o que levou o mundo a ficar tão conectado? Qual a relação entre globalização e nova ordem mundial? Qual a posição que o Brasil ocupa nesse mundo globalizado? Além dessas atividades, vocês também terão que fazer uma atividade complementar. Cada um de vocês deve perguntar para 10 pessoas conhecidas com diferentes situações sociais o que elas sabem sobre a globalização e depois fazer uma redação tentando relacionar aquilo que ouviu com os conhecimentos adquiridos nessa aula. Quando terminar, pode mandar para mim por aquele e-mail que passei na aula anterior. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.